Fala meus cabeçudinhos, vamos ao vídeo de análise aí da nossa sexta-feira, algo que não é normal, tá? 2 jogos de Premier League nesta sexta-feira, temos jogo de Série B e temos campeonato colombiano para poder completar a nossa grade aí, já que não tinha jogos aí de outros campeonatos tão relevantes assim. A gente está chegando na reta final dos campeonatos europeus e isso acaba significando uma quantidade reduzida de jogos em alguns dias, porque como tá chegando nas últimas rodadas, alguns campeonatos fazem todos os jogos no mesmo dia, um exemplo, todos os jogos no sábado ou todos os jogos no domingo, beleza? Mas vamos nessa porque tem bons jogos pra gente analisar e para, claro, deixar aquele palpite gratuito, a análise do dia do cabeçudo pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa seu like e vamos embora. É bala de fuzil, tá mandando, por favor, aposta aí. Vou começar com esse jogo da Série B, porque temos Chapecoense contra Cuiabá, duas equipes que brigam aí pelo acesso já nesse início de campeonato. Depois de 7 rodadas, o Cuiabá é o 5º colocado e a Chape é o 7º colocado. O que diferencia as duas equipes são apenas 2 pontinhos, ou seja, se a Chape conseguir vencer a equipe do Cuiabá, a Chape ultrapassa a equipe do Cuiabá e entra na zona do G4 para acesso da primeira divisão. Galera, o que é que eu percebi nesse jogo aqui, ó? Cuiabá pelo menos um golzinho no primeiro tempo das partidas em 80% dos últimos jogos. Já no caso da Chapecoense, a média de gol dele também não é ruim, ó. A Chape tomou 6 gols e fez 7 gols em 7 jogos. É uma média ali de 2 gols por partida, então também tem chances de gols no primeiro tempo. E a análise aqui, para pelo menos um golzinho no primeiro tempo, tá pagando odd quase 1,60, odd 1,57 para sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo do jogo da Série B. Na sequência aqui, justamente por conta da grade fraca, coisa que eu falei no início do vídeo com vocês, vou trazer um jogo do Campeonato Colombiano. O Atlético Júnior joga dentro de casa contra a equipe do Fortaleza. Não é o tricolor cearense, é o Fortaleza lá da Colômbia. O Atlético Júnior é o 4º colocado, tem 31 pontos. Vencendo esse jogo contra o Fortaleza, pode ir a 34 e assumir a 2ª colocação do campeonato. O Fortaleza é apenas o 14º colocado. E a minha análise para esse jogo, para um Atlético Júnior que não perdeu nenhuma de 8 das últimas 10 partidas, é vencer essa partida dentro de casa contra a equipe do Fortaleza para poder buscar a vice-liderança do campeonato colombiano. Vamos para mais um jogo do Campeonato Colombiano aqui, simples e puramente baseado em estatísticas. Temos a equipe do Milionários jogando contra a equipe do Envigado. A equipe do Milionários está muito bem, tem 32 pontos. Uma vitória coloca o time empatado com a equipe do Atlético Nacional, que é o líder do campeonato. E o Envigado é o 15º colocado. Temos uma situação aqui bem parecida com a do jogo do Atlético Júnior contra a equipe do Fortaleza. O Atlético Júnior é o 4º jogando contra o 14º. O Milionários é o 3º jogando contra o 15º. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? E aí tem um detalhe interessante. O Envigado levou gols em 100% dos últimos 9 jogos. O Milionários não perdeu nos últimos 8 e não levou gols em 8 das últimas 10 partidas. Qual é a minha análise para esse jogo? Ambas marcam não, com a odd de 1,50. A minha análise é que não vai ter gol das duas equipes. Pode ser que o jogo termine 0 a 0, acho pouco provável, acredito numa vitória da equipe do Milionários, mas a principal análise aqui é para o Envigado não fazer gol. Pedro, e se o Envigado fizer um gol? Aí a gente vai ter que torcer para que o Milionários não faça gol. Mas a análise é ambas marcam não, muito baseado nos dados aqui da equipe do Milionários, que não levou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos e ainda mais jogando dentro de casa contra uma equipe da parte de baixo da tabela. Eu vou analisar com vocês agora os 2 jogos da Premier League de 2 equipes que brigam por vaga na Champions, jogando contra 2 equipes grandes, mas que estão na parte de baixo da tabela e por pouco não ia brigar aí contra rebaixamento. A sorte, aqui falando de Tottenham United, é que as equipes que estão abaixo deles pontuaram muito pouco. Mas eu vou mostrar aqui na classificação o que é que eu estou falando, ó. O Tottenham é o 17º e o United é o 16º, ou seja, os times estão ali, ó, no limite para entrar na zona de rebaixamento, só que só faltam 2 rodadas e Ipswich, Leicester e Southampton não conseguem mais alcançar nem a equipe do Tottenham nem a equipe do United. Mas
Que temporada tenebrosa da equipe do United e da equipe do Tottenham. E a minha análise para esse jogo do Aston Villa contra a equipe do Tottenham é uma vitória da equipe do Aston Villa, jogando dentro de casa. O time é o sexto colocado, está empatado com a equipe do Chelsea, está a 2 pontos da equipe do City, a 3 pontos da equipe do Newcastle. Essa briga por vaga na Champions vai ser loucura até a última rodada. A minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do Aston Villa, jogando dentro de casa contra um Tottenham que não briga por mais absolutamente nada. E encerrando com chave de ouro, temos um grande clássico, Chelsea contra a equipe do United. É a mesma situação da equipe do Aston Villa. Um time brigando pela Champions, que é o Chelsea, e um time que não briga por mais absolutamente nada e fez uma temporada horrível. Eu poderia colocar aqui uma vitória do Chelsea? Poderia, mas lógico que se o United puder complicar a vida da equipe do Chelsea, ela vai fazer isso, porque são duas grandes equipes jogando. Então assim, ó, qual é a minha análise para esse jogo? Eu quero trabalhar aqui com vocês, mercado de escanteios, para a equipe do Chelsea ter mais escanteios do que a equipe do United no primeiro tempo do jogo. E aí nós já temos aqui uma odd interessante de 1,49. Cadê mais escanteios no primeiro tempo? E vou trabalhar a linha de cartões, mais de 2,5 cartões. É um jogo de duas grandes equipes, provavelmente a gente sempre vai ter ali um jogo um pouco mais truncado, com mais faltas. E aí, ó, juntando, temos uma odd 1,79. Colocando aqui uma unidade minha que é no valor de R$2.000, podemos ter um retorno de R$3.576. Mas toda vez que eu trago a análise do cabeçudo, eu sempre chamo a atenção para vocês que joguem com responsabilidade. O jogo é apenas para maiores de 18 anos e isso daqui não é um investimento, tá? Isso daqui é análise minha de como eu vou operar nessa partida, de como eu vou apostar nesse jogo. Então, a minha análise aí para Chelsea United, Chelsea para ter mais escanteios no primeiro tempo e mais de 2,5 cartões na partida. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês os jogos desta sexta-feira. Sexta-feira com Premier League, sexta-feira com Brasileirão Série B e com 2 jogos aí do Campeonato Colombiano só para poder complementar, beleza? Valeu, obrigadão, você que ficou comigo aqui até o final, comenta assim, ó, final, só para eu saber quem são os cabeçudinhos que me acompanham até o final de cada vídeo. Hoje vai dar Pedro Feitosa.